Olá, turma do nono ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Samuel. Hoje nós vamos dar início à nossa 13ª aula de Química. Estamos trabalhando o conteúdo de funções inorgânicas, ainda assim a teoria de Arrhenius. Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo das reações químicas, especificamente das reações de neutralização ácido-base. Veremos alguns exemplos de como nós podemos formar produtos em relação aos reagentes. Temos uma reação entre um ácido e uma base. Esse processo é exotérmico, libera calor e gera como produto sal e água. Tá bom? Vamos para o exemplo da reação entre o ácido clorídrico e o hidróxido de sódio. Ou seja, essa aqui é a reação mais básica e mais simples que pode existir na química inorgânica. É uma reação entre ácido muriático e soda cáustica, né, respectivamente. Então, aqui eu tenho o ácido clorídrico, o ácido muriático aquoso, certo? HCl. Ele vai reagir com a soda cáustica, o hidróxido de sódio sólido, certo? E aqui essa parte da equação é chamada de reagentes. E aqui eu vou formar os produtos que vão ser originados a partir dessa reação. Nesse caso, existe um processo que vai fazer com que haja um equilíbrio entre a acidez e a alcalinidade. Ou seja, esse equilíbrio é verificado a partir do balanceamento entre as moléculas do ácido e a molécula iônica da base. Nós sabemos que todo ácido em meio aquoso sofre ionização, liberando no meio o cátion H+. É por isso que nós podemos observar que todo ácido vai sofrer ionização e liberar no meio o H+. Agora, quantos H+ vão ser liberados no meio? Né? Ou seja, o valor ao lado aqui é 1. O índice do hidrogênio também é 1. Então, nesse caso, vão ser liberados 1 H+. Tá bom? Nesse caso, como foi liberado 1 H+, um átomo, né, iônico, então vai ser liberado uma carga negativa, 1 Cl-. Ou seja, cada carga positiva que é liberada no meio, cada hidrônio, vai deixar uma carga negativa, certo? Então, 1 H+, 1 Cl-. Ou seja, se eu tenho um átomo que perdeu um elétron, eu tenho um átomo que ganhou um elétron através desse processo de ionização. Assim, para a base, toda a base em meio aquoso, ela sofre o quê? Dissociação e libera no meio a hidroxila, OH-. Então aqui nós temos a liberação de uma hidroxila, o que é simples, porque você pode ver que o índice da hidroxila OH é apenas 1. Então isso quer dizer que foi apenas liberado no meio uma hidroxila, certo? É o ânion equivalente a 1. Então, se foi liberado uma carga negativa, ou seja, nesse caso eu também tenho um cátion formado. O ânion é a hidroxila, o cátion é o Na+. Então, cada carga negativa vai ser equilibrada por uma carga positiva. OH-, aqui eu tenho Na+. Houve a dissociação da molécula iônica. E agora nós podemos formar os produtos a partir dessa reação. Esse processo é chamado de neutralização total. Nós acabamos de fazer o balanceamento, nem precisamos fazer o balanceamento porque a equação já está devidamente neutralizada e balanceada. E nós temos a formação do sal, né? Eu vou juntar o metal e o ametal, né? Vou juntar Na+ e o Cl- aqui, ó. Na+ e o Cl-. Essa é a formação do sal. Mas agora a molécula de água que vai ser formada. Se eu tenho um H+, vai ser juntada com um OH-,
e eu tenho a formação de uma molécula de água, 1H2O. E essa quantidade também serve para mols, certo? Tanto para mols quanto para uma quantidade específica de átomos. Então, nesse caso, eu tenho a formação de um sal e uma molécula de água a partir dessa reação. E agora nós podemos dar o nome do sal, né, que é formado. Ou seja, tirando as cargas, né, eu tenho a formação de um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH-. Então aqui é uma molécula iônica, ou seja, isso aqui é um íon, tá? É um sal, Na+Cl-. E que é o mais famoso, NaCl. Como é que a gente vai dar o nome desse sal formado, tá? Nós pegamos o nome do ácido. O nome do ácido nós associamos ao ânion que ele vai formar a partir da reação de ionização. Então, a partir da reação de ionização, nós fornecemos o nome do ânion que é formado a partir dessa reação. Ou seja, se era ácido clorídrico vai gerar o ânion que vai terminar em eto. Ou seja, ácido clorídrico vai gerar o cloreto, né? Esse é o nome do ânion. O ácido clorídrico dá o nome do ânion que é formado a partir desse processo de ionização. Ácido clorídrico vai gerar o cloreto. É esse ânion aqui, ó, o cloreto. Agora, cloreto de quê? Bom, cloreto mais o nome do metal que está junto do ânion. O metal é positivo, né? Carga positiva. Então, cloreto de sódio. Sódio, o nome dele em grego é nádium. Por daí o símbolo dele ser Na. Então, eu tenho a formação do cloreto de sódio, que é muito famoso, muito conhecido também, chamado de sal de mesa, sal de cozinha, certo? E também é utilizado em soros fisiológicos, tá? O cloreto de sódio, tá bom? Vamos para o próximo exemplo de neutralização. Então, nós já sabemos que a reação de um ácido mais base vai formar como produto sal mais água. Agora nós vamos ter o ácido sulfúrico e o hidróxido de cálcio. Vamos fazer essa reação. Aqui nós temos a forma do ácido sulfúrico, H2SO4 aquoso. Nós vamos adicionar a essa solução o hidróxido de cálcio, né? Cálcio, metal alcalino terroso. Então aqui nós temos os reagentes, eles vão reagir e vão formar os produtos, né? Ácido sulfúrico, um ácido forte, e hidróxido de cálcio, cal hidratada, cal apagada. Aí nós vamos ter a liberação dentro do meio, né, do cátion H+, ou seja, o ácido vai sofrer ionização e libera no meio sempre o hidrônio H+. Agora, como o índice do ácido sulfúrico aqui da molécula, né, o índice do hidrogênio é 2, ou seja, quantos cátions vão ser liberados no meio? Como tem um H2, então vão ser liberados 2 cátions, ou seja, 2H+. Se foram liberados 2H+, então aqui eu tenho SO4, né? E a carga dele será 2-. Perceba que se eu tenho 2 cátions, eu tenho que ter 2 ânions aqui. Ou seja, tem que haver um equilíbrio eletrostático, né, entre as cargas da molécula, quando ela sofre a ionização. Liberou 2H+, então automaticamente tem que ter 2 cargas negativas. Então eu separo aqui o SO4 e tenho que colocar a carga dele. Se tem 2 cargas positivas, eu tenho que ter 2 cargas negativas para equilibrar. Então aqui eu já tenho a formação do ânion SO4 2-. Nesse caso, agora nós vamos partir para o hidróxido de cálcio. Nós sabemos que toda a base ela vai sofrer dissociação em meio aquoso, liberando
a hidroxila, OH-. Agora, como o índice aqui da hidroxila é 2, então vão ser liberados no meio 2 hidroxilas, ou seja, 2 OH-. Se eu deixo 2 cargas negativas, então vai ter que sobrar 2 cargas positivas. Então, sobrou o cálcio, que a carga dele vai ser 2+, ou seja, como eu tenho 2 ânions, aqui tem que ter 2 cátions. Então, o que vai equilibrar 2 cargas negativas, ou seja, 2 OH-, vão ser Ca2+, ou seja, 2 átomos iônicos de cálcio, ou seja, 2 cargas negativas são equilibrados eletrostaticamente por 2 cargas positivas. E assim eu tenho uma neutralização total. E já está devidamente balanceada, porque eu tenho 2H+, e 2 OH-. Eu tenho SO4 2- e eu tenho Ca2+. Perceba que aqui eu já posso juntar o Ca2+ com SO4 2-, pois a carga aqui já está devidamente balanceada. Eu tenho 2 ânions e 2 cátions. Eu tenho um ânion e eu tenho um cátion. Ou simplesmente, nesse caso, são 2H+ e 2 OH-, ou seja, 2 cátions e 2 ânions, para formar 2 moléculas de água. E aqui eu tenho a formação do sal. Vou juntar Ca2+ e SO4 2-. Perceba que a carga já está eletrostaticamente equilibrada, ou seja, 2+ são equilibrados com 2-. 2 cargas positivas são equilibrados por 2 cargas negativas. E assim eu tenho a formação desse sal. Vai ser liberado também no meio 2 moléculas de H2O, porque eu tenho a junção de 2H+ com 2 OH-. Então, 2H2O é a formação dessa molécula. Então, como é que eu vou dar o nome desse sal que é formado? Então, vou tirar as cargas, já que estão em equilíbrio, né? Você pode verificar aí, né? Ca2+ e SO4 2-. Tirando as cargas, ficou CaSO4. Ou seja, como é que a gente vai dar o nome disso aqui? É só olhar o nome do ácido, para a gente se lembrar do nome do ânion que ele forma. Então, era o ácido sulfúrico, ou seja, ácido que termina em ico, ou seja, ácido sulfúrico, ele gera um ânion que termina em ato. Então, ácido sulfúrico vai gerar o ânion sulfato. Está aqui, ó, o ânion sulfato, SO4 2-. Sulfato mais o nome do metal. O metal aqui é o metal alcalino terroso, que é o cálcio 2+. Então, é sulfato de cálcio. Esse é o nome do sal que é formado. Sulfato de cálcio. O sulfato de cálcio nada mais é do que o giz. O giz, principal componente do giz, né? O giz escolar, é o sulfato de cálcio. Tá bom? Vamos para o próximo exemplo. Bom, a gente já sabe que sal mais água ele é originado a partir da reação entre ácido e base. Então, nesse caso, agora eu vou ter o ácido sulfúrico e o hidróxido ferroso. Aqui eu tenho o ácido sulfúrico, H2SO4 aquoso. Vou adicionar a ele o hidróxido de ferro 2, ou hidróxido ferroso. Lembrando que o oso é para o metal que tem menor NOx, ou seja, FeOH2. Se fosse FeOH3, aí seria hidróxido de ferro 3 ou hidróxido férrico. Então, o nome desse hidróxido aqui, certo? Dessa base, é hidróxido de ferro 2 ou hidróxido ferroso. Faço essa reação, eles vão se equilibrar. Então, nesse caso aí, o ácido sulfúrico ele sofre ionização, vai liberar no meio 2H+, se libera 2H+, eu tenho mais uma vez o SO4 2-. Ou seja, se saem 2 cargas positivas, fica 2 cargas negativas. Agora, para o ferro, quando ele entra em contato com o meio aquoso, ele vai sofrer dissociação, liberando a hidroxila, OH-. Ou seja, como o índice do hidróxido de ferro aqui é 2, né?
Então, vai liberar no meio duas hidroxilas, ou seja, 2OH-. Se liberou 2OH-, sobrou a carga do ferro como sendo igual a 2+, ou seja, o ferro é um metal. Ele gera um cátion. Se saíram duas cargas negativas, ficou duas cargas positivas, para ver o equilíbrio eletrostático. E aqui eu tenho um equilíbrio, uma reação de neutralização total, onde a equação já está devidamente balanceada. E eu vou juntar o metal com o ametal. O metal é o ferro 2+. O ametal é justamente essa junção entre o enxofre e o oxigênio, né? SO4, 2-. Você perceba que duas cargas positivas são equilibradas com duas cargas negativas. E aí eu tenho a formação do Fe 2+ e o SO4 2-. E vão ser gerados quantas moléculas de água? 2H+, juntando com 2OH-, eu tenho a formação de 2H2O. 2H2O. E agora eu vou ter a formação do sal, né? Ou seja, tirando as cargas que já estão em equilíbrio eletrostático, então eu vou ter FeSO4, ou seja, como é que a gente vai dar o nome desse sal formado? Perceba que era o ácido sulfúrico, ele vai gerar o ânion sulfato, ou seja, sulfato de ferro 2, porque o NOx do metal, né, de ferro aqui, é o ferro 2. Essa espécie química aqui é o ferro 2. Ou ele se originou, né, esse sal se originou do hidróxido ferroso, né? Então, o nome desse sal formado aqui é sulfato ferroso, porque ele é originado a partir do ânion que deriva do ácido sulfúrico, então vai gerar o sulfato, e o ferro que é extraído justamente da dissociação da base hidróxido ferroso, então vai ficar sulfato ferroso. E o sulfato ferroso é o medicamento que é utilizado e indicado para pessoas que estão com deficiência de ferro no sangue, tá? Então isso é muito importante para que haja o coramento, né, da pessoa que está um pouco pálida, anêmica, ter que utilizar esse suplemento, né, como uma forma de repor o nível de ferro no sangue, tá bom? Vamos para o próximo exemplo. Vamos agora para o ácido hipocloroso e o hidróxido de sódio, ou a soda cáustica, né, que é o hidróxido de sódio. Então aqui eu tenho o ácido hipocloroso, lembrando que o nome dos ácidos estão na aula sobre a nomenclatura dos ácidos, certo? Então, HClO é ácido hipocloroso, HClO2 é ácido cloroso e HClO3 é o ácido clórico e o HClO4 é o ácido perclórico. Então tem toda essa sequenciazinha que a gente verificou na aula sobre nomenclatura dos ácidos. Então aqui eu tenho o ácido hipocloroso que vai reagir com a soda cáustica. Então o ácido hipocloroso sofreu ionização, liberou um H+, porque o índice do ácido hipocloroso aqui é 1. Então eu tenho um H+. Se liberou um H+, então eu tenho aqui agora o outro restante da molécula, né? É o ClO. Então, como foi liberado uma carga positiva, então ficou uma carga negativa. Então há um equilíbrio eletrostático aí. Uma carga positiva equilibrado por uma carga negativa. Então ClO, né? Esse aí é o ânion formado. Como aqui é o ácido hipocloroso, então aqui gerou o ânion chamado hipoclorito, certo? Então, agora nós vamos para a reação do hidróxido de sódio, né? Aqui eu tenho um OH-, porque toda base sofre dissociação, vocês já estão cansados de saber disso. A base sofre dissociação, libera no meio a hidroxila OH-. Então, como eu tenho apenas uma hidroxila, então ficou aqui
um OH-. Então, um OH-, então vai ser equilibrado por um cátion Na+. Ou seja, se foi liberado no meio a partir da dissociação uma hidroxila, então eu tenho que ter um cátion. Um OH- é equilibrado por um Na+, certo? Sódio Na+. Uma carga negativa, uma carga positiva. Tá aí já o equilíbrio eletrostático. E aí eu posso juntar perfeitamente, porque já temos uma neutralização total. Veja como é simples. Eu tenho aqui a formação do sal. Primeiro coloca o nome do metal, depois você coloca o nome do ânion. Ou seja, primeiro vem o cátion, depois vem o ânion. O cátion Na+, e o ânion é o ClO-. Já está equilibrada as cargas? Sim, eu tenho uma carga positiva e uma carga negativa. Então, nesse caso, é só juntar. Então, agora eu tenho a formação de uma molécula, né, de água, porque eu tenho um H+, e um OH-. Então, formou aí uma molécula de água, um H2O. Então, esses aqui são os produtos. A partir dessa reação, já tenho o sal formado. Tirando as cargas, eu tenho NaClO. Então, nós já podemos dar o nome desse sal, né? Era o ácido hipocloroso, ou seja, o ácido terminou em oso, ácido hipocloroso. Oso vai gerar um ânion terminado em ito. Perceba aqui, ó, gera um ânion terminado em ito, certo? Então, nesse caso, eu tenho o hipoclorito. Esse é o nome do ânion, ClO-. Hipoclorito. Então, você coloca o nome do ânion, hipoclorito, mais o nome do metal. O metal é o sódio, metal alcalino. Então, hipoclorito de sódio, certo? Então, aqui é o hipoclorito de sódio, que é o principal componente químico da água sanitária, né? Os alvejantes, que servem como produtos de limpeza e de desinfecção, tá? Hipoclorito de sódio, NaClO. Esse é o sal formado a partir dessa reação de neutralização entre ácido hipocloroso e soda cáustica, que vai formar o hipoclorito de sódio mais água. Vamos agora para a última reação. Eu tenho ácido nítrico reagindo com hidróxido de prata. Ácido nítrico, o nome do ácido nítrico, ele é descrito a partir dessa fórmula. HNO3, aquoso, ou seja, HNO3 é ácido nítrico, que vai reagir com hidróxido de prata 1, certo? AgOH sólido, certo? Hidróxido de prata. Então, agora, nós sabemos que a reação de ácido nítrico com hidróxido de prata, ela vai ser exotérmica, ou seja, vai liberar calor no meio. Então, o ácido vai sofrer ionização e vai liberar no meio o cátion H+. Ou seja, como eu tenho um hidrogênio aqui na fórmula molecular, então vai liberar um H+. Se liberou um H+, então vai ter que liberar também no meio o NO3. E a carga dele será negativa, porque se deixou uma carga positiva, vai ficar também uma carga negativa para equilibrar. Então, nessa ionização, eu tenho um H+, vai ser equilibrado pelo ânion NO3-, uma carga positiva é equilibrado por uma carga negativa, NO3-. Esse aqui é o ânion formado. Então, agora vamos para a base. Agora a gente faz o processo da base. A base sofre dissociação. A base sofre dissociação e libera no meio a hidroxila OH-. Então, como aqui eu tenho índice 1, ou seja, eu tenho apenas uma hidroxila, se eu tenho uma hidroxila, eu tenho uma monobase, aqui eu tenho uma monobase e aqui eu tenho um monoácido, porque eu só tenho um hidrogênio. Então, aqui, esse hidrogênio é chamado, esse ácido é chamado de
monoácido. E aqui, como eu só tenho uma base, então aqui eu tenho uma monobase. Então só tenho uma hidroxila para liberar no meio, a partir da dissociação no meio aquoso. Então se liberou no meio um OH-, então vai liberar também um cátion, ou seja, o metal que está ligado à hidroxila. É o Ag, a prata, Ag+. Se liberou uma carga negativa, também libera uma carga positiva para equilibrar. Então, uma carga negativa é equilibrada por uma carga positiva. E assim eu já posso juntar, né, o sal, né, para a formação do sal. Eu posso fazer essa neutralização total, porque já está balanceada, né, já está devidamente equilibrada essa equação. E aí eu tenho a formação do Ag+, né, e do NO3-. Perceba que esse aqui é o sal formado. É o sal formado, né? Ag+, NO3-. Então eu tenho uma carga positiva equilibrada por uma carga negativa. E eu tenho a formação de um H+ com um OH-. Juntando tudo eu tenho uma molécula de água, um H2O. Então aqui são os produtos. Então nós vamos dar o nome do sal que é formado a partir dessa reação. Então, tirando a carga positiva e a carga negativa, para apenas termos a fórmula do sal, AgNO3. Então, nós vamos dar o nome deste sal a partir do ácido que está na fórmula, né? Aqui nos reagentes. HNO3 é o ácido nítrico. Então, o ácido nítrico vai gerar o ânion nitrato, porque o ico vai para o ato. Então, ácido nítrico é o ácido que vai gerar o ânion nitrato, NO3-. NO3-. Então, é nitrato de, mais o nome do metal, então é nitrato de prata. Tá bom, pessoal? Então, esse aqui é o nitrato de prata, que nos filmes que envolvem vampiros, né, nós temos que os vampiros eles são alérgicos à prata. Então, às vezes se utiliza este tipo de sal para repelir vampiros, né? Nos filmes você pode verificar isso, que queima na pele, né? Claro que isso é apenas um exemplo mais plausível para o mundo da ficção, né? Do cinema, tá bom? Pronto, pessoal. Então aqui o sal formado a partir da reação de neutralização entre o ácido nítrico e o hidróxido de prata, ele vai produzir o nitrato de prata e água, tá certo? Então por hoje é só. Na próxima aula nós vamos dar continuidade às reações químicas e vamos fazer mais exemplos com balanceamento de equações que envolvem a neutralização entre ácidos e bases.